Beleza? Links aqui na descrição. Bom, o São Paulo voltará ao estádio do Morumbi nesse final de semana. Antes tem um jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, também pelo Brasileirão. Mas no sábado o Tricolor encara o Palmeiras às 9 horas da noite. Talvez um jogo valendo a liderança, né? Foram alguns bons dias sem o Morumbi, né? Sem o São Paulo ter a sua casa. Tanto que o jogo contra a Chapecoense foi levado para o Canindé. Muitas reclamações porque teve muita gente com problemas para acessar o Canindé. Não digo nem pegar trem, metrô, não, de entrar no Canindé. Filas enormes do lado de fora, uma desorganização absurda, um negócio assim bem assim triste, né? Mas enfim, pode melhorar. São Paulo levou o jogo contra o Chapecoense pro Canindé por conta dos shows no Morumbi da banda AC/DC, que se apresentou 3 vezes, 3 dias, e o gramado do Morumbi ficou impraticável para jogar, tanto que foi trocado, e os custos é da Live Nation, tá? Esse ano terá mais 6 shows confirmados no Morumbi. The Weeknd fará 2 shows aí em dia 30 de abril e 1º de maio, e o cantor Harry Styles, né, acho que é assim que se pronuncia, que vai se apresentar nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho. E nesse jogo o São Paulo vai ter o jogo contra o Atlético Paranaense, acho que vai ser dia 22, não vai ter o Morumbi, né? Então o São Paulo vai perder alguns jogos por conta das apresentações. Mas, a título de curiosidade, só com os shows da AC/DC, foram 3 dias, São Paulo embolsou pelo menos 20 milhões de reais, bilheteria, bebidas e alimentos, porcentagem que São Paulo tem, pá, né? Ou seja, São Paulo terá mais 6 shows aí, até o final do ano. Uma estimativa que a gente pode fazer, chutando baixo, é que São Paulo embolse mais 40 milhões de reais. Ou seja, terminaria o ano com 60 milhões de reais acumulados com os shows no estádio do Morumbi, tá? Vale a pena deixar de jogar no Morumbi por conta desses shows e por conta desse valor citado? Comente aqui abaixo a sua opinião. Esses valores são base, tá, rapaziada? Não é o que vai de fato ser. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, né? Pode ser que seja muito mais e pode ser que seja pouco menos, tá? Mas é mais ou menos uma base, tirando ali como base os valores pelo AC/DC. Vamos aguardar. O São Paulo está no mercado em busca de reforços para esse ano. O clube quer pelo menos mais 2 reforços, mas para essa janela de transferências, a extra que tem aqui no Brasil para contratar jogadores que atuaram nos estaduais, o São Paulo não vai trazer, tá? Roger Machado, então, tende aí a fazer ali, né, trabalhar com o que tem em mãos, né, rapaziada? O novo treinador nunca foi de ficar pedindo reforços quando ele chega nos seus times, não. A solução, então, será caseira, e o Roger já está planejando isso, tá? Após a vitória contra a Chapecoense na semana passada, ou retrasada, o Roger já tinha dado recado, viu? O treinador falou sobre usar o Nicolas no meio de campo. A ideia surgiu ali de forma inesperada no vestiário depois desse jogo citado. Roger foi informado que o Nicolas já fez essa função no meio de campo em outras oportunidades na carreira. O treinador disse o seguinte, abre aspas, na coletiva: ainda agora, no vestiário, me disseram que o Nicolas também já jogou por dentro, né, no meio. Então eu perguntei para ele se está disposto nos treinamentos para eu começar a dar uma olhadinha, fecha aspas, né? A tendência então é que o Nicolas seja aí o lateral esquerdo, seja testado como um meio de campo, meio campista, né? O modelo de jogo do Roger Machado, ele exige muito, né, a presença forte no meio campo. Jogadores precisam ter intensidade, capacidade de adaptação durante as partidas. A versatilidade do Nicolas pode ser um grande trunfo para que ele possa começar a ganhar oportunidades no elenco profissional, tá? Outro que pode ser testado na função é o Moreira, tá? Ele é lateral direito, mas já fez a função como volante anteriormente, então pode ser mais uma opção, mais uma alternativa para o Roger Machado enquanto não chega reforços. Aos poucos o Roger vai conhecendo o elenco e descobrindo novos talentos em novas funções. Pô, tomara que dê certo, né? Uma certa vez o Dorival fez algo parecido com um jogador que não era da base, mas estava aqui escanteado, né? Passando por muitos problemas, era ponta e aí virou meio de campo e deu muito certo, né? E hoje ele tá aí jogando em outro clube lá no Rio de Janeiro, né? Mas antes disso iria jogar no rival sem cor, né? Não quero nem falar mais o nome desse cara aí. E o Dami Bobadilla foi convocado pela seleção paraguaia. Ele participará dos amistosos contra a Grécia e Marrocos nos dias 27 e 31 de março, respectivamente, tá? A convocação já era praticamente esperada, até porque o Bobadilla é figurinha carimbada na seleção do Paraguai. Os amistosos servirão como testes de ajuste
ajustes para a Copa do Mundo. E o Bobadilla com toda certeza será convocado, né, rapaziada? E mais, né? Com isso, cada vez mais aumentam as chances de o Bobadilla ser vendido, né? Os jogos internacionais têm muito impacto nas análises de clubes europeus visando contratações, né? E as próximas janelas de transferências. A janela do meio do ano, pós-Copa do Mundo, deve ser muito movimentada, bem agitada. Brighton da Inglaterra, Celtic da Escócia e Real Betis da Espanha são um dos clubes que já demonstraram interesse na contratação de Bobadilla. Os dois primeiros fizeram sondagens, inclusive, e já estão preparando propostas pelo jogador. O São Paulo já deveria começar a planejar uma reposição a Bobadilla, tá? Deu muito certo o Bobadilla com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, tá jogando muita bola, inclusive, né? E o clube, inclusive, já está de olho e acredita que o Bobadilla pode ser uma grande venda do São Paulo após a Copa do Mundo. O São Paulo que tem como meta bater ali 180 milhões de reais em vendas de atletas e não fez nem um terço da metade desse valor, tá ligado? Outro que foi convocado e que também é visto com potencial de grande venda é o Gonçalo Tapia, que foi chamado para os amistosos da seleção chilena. E como sempre, as mídias são cheias de especulações, né? Ou melhor, boatos, né? Porque especulação até tem ali uma possibilidade e tal, né? Mas enfim, o mais recente foi o Claudinho, hoje no Al Saad do Catar. Segundo informações, o Claudinho quer voltar ao futebol brasileiro. Isso acontece por conta ali da alta tensão no Oriente Médio com a guerra do Irã. Os empresários de Claudinho não querem comentar a respeito de boatos nesse momento, mas o Al Saad já deixou bem claro que o jogador tem questões pessoais a resolver. Estranho, hein? Bom, tem um portal da mídia alternativa do São Paulo que especulou o Claudinho no tricolor, né? Aquela forma de clickbait barato que a gente sabe muito bem como funciona. Consultando por aqui, não há nada em relação a Claudinho no São Paulo neste momento, rapaziada. Pelo que a gente pôde apurar, Flamengo, Corinthians e Santos, esses sim têm interesse no jogador. O Palmeiras, que outrora quase fechou a contratação do Claudinho, tá magoado com o atleta e não quer mais ele não. Agora, ter Santos e Corinthians disputando, cogitando a possibilidade de contratar o Claudinho, tem que fazer o São Paulo abrir o olho para pelo menos consultar a possibilidade, né, rapaziada? Porque os outros dois rivais vivem situações, crises parecidas com a do São Paulo também, né? O problema é que a janela de transferências aqui no Brasil fechou no último dia 3. Para Claudinho voltar ao futebol brasileiro, teria que rescindir o contrato com o Al Saad do Catar ou esperar até o meio do ano. A questão salarial também pode ser um empecilho, né? Até porque ele recebe um salário muito alto, além também do valor para tirá-lo de lá, que são pelo menos 20 milhões de euros. Sinceramente, eu preferiria ali investir ali um pouquinho mais no Claudinho ao invés de renovar o contrato do Lucas Moura. Pronto, eu falei. Mas não tem como você pagar 20 milhões de euros. A única possibilidade que o São Paulo teria, se tivesse interesse para trazer o Claudinho, seria tentar um empréstimo ou tentar fazer o jogador rescindir o contrato lá, porque não tem outro jeito para isso não. Dito isso, não tem nada em relação a Claudinho no São Paulo, foi apenas uma especulação ali, um boato da mídia alternativa, de parte, né, da mídia alternativa, que acabou reverberando em grupos do WhatsApp, de Facebook, no Instagram e tal. Então já tô vendo aqui desmentindo o Tintin. Bragantino, o jogo contra o Galo é só um treino que é hoje, né? Porque os times lá ontem nem treinou, só recuperação, né? Então, com todo mundo ali, ou quase todo mundo à disposição, vai ser o treino só de hoje, né? Porque ontem não foi aí um treino tático para todo mundo, né? Como a gente comentou, né? Aí, então é isso. Tô curioso para saber o que o Roger Machado vai fazer nesse jogo de amanhã contra o Galo, porque eu acho que ele não vai pôr o mesmo time e teve até algumas perguntas para ele na coletiva contra o Bragantino sobre isso. O que fazer agora contra o Galo? Que é o jogo, mais um jogo fora de casa, grama sintética, tem o confronto com o Palmeiras no sábado, entendeu? E assim, se você pegar o jogo contra o Bragantino, claramente você já viu alguns jogadores ali bem desgastados, né? Muita gente fala, pô, Gabriel, tem um pessoal comentando, pô, Gabriel, tá de brincadeira, já quer que poupa o time? Cara, vocês viram como é que o Danielzinho saiu do jogo contra o Bragantino? O Danielzinho, já alguns jogos, não é a primeira vez isso, não tá conseguindo terminar mais os jogos, lá, entendeu? Aí aquela coisa que a gente comentou quando ele chegou. Aqui no Mirassol ele jogou todos os jogos ano passado. Claro, pô, um jogo por semana, só tinha um Brasileirão pra jogar. Não tinha nem Copa do Brasil, nem Sul-Americano, nem Libertadores, não tinha nada. Por isso que ele jogava todos os jogos. Agora não é assim não, mas 3 competições, né? Era 4, mas
como acabou o Paulistão, agora é 3 aí, porque daqui a pouco começa as Copas, jogar a cada 2, 3 dias, então, irmão, o que o Danielzinho viveu ano passado, irmão, esse ano é outra coisa, é outro mundo, outra realidade. Então, tem jogadores que estão desgastados, cara. O Danielzinho, por exemplo, foi um caso muito claro do jogo contra o Bragantino. O Enzo Dias, que nem jogou da Chapecoense, saiu morto de campo. Entendeu? Então, acho eu, pra mim, é bem claro que ele vai fazer mudanças no time aí amanhã. Então, vamos ver qual time que ele vai mandar pra campo, né? Vamos ver aí. Enfim, vamos avançando aí. E quem fez o gol do São Paulo da virada, da vitória aí contra o Bragantino foi o Caleri, né? Que vive uma fase assim inacreditável. Não pelos gols que ele tá fazendo e pelo que ele tá jogando, mas sim por ele estar fazendo tudo isso dentro do contexto que ele voltou de uma lesão e ficou 9 meses fora. É uma volta bizarra e espetacular, entendeu? É muito bizarro o que ele tá fazendo. Olha só. O atacante Caleri vive o seu início de temporada mais goleador pelo São Paulo, né? Em seu 7º ano pelo São Paulo, ele já soma em 2026 9 gols em 15 jogos disputados. Essa marca supera 2022, quando ele fez 8 gols nas primeiras 15 partidas. Aquela foi a temporada mais artilheira dele pelo São Paulo. Naquela temporada ele terminou o ano aí com 27 gols em 67 jogos. Então, para você ver, o ano que ele mais marcou gols pelo São Paulo foi em 2022, quando ele fez 27 gols no ano. E naquele ano de 2022, ele fez, nos primeiros 15 jogos, 8 gols. Esse ano ele fez 9 gols nos primeiros 15 jogos. Né? Para você ver o quão impressionante é. Se for levado em consideração a média de gols do argentino, esse início também supera a sua melhor média pelo clube do Morumbi. Em seu primeiro ano, lá atrás, né, em 2016, quando ele veio aí para o São Paulo, ele fez aí 16 gols em 31 jogos. Né? Essa média aí dá 0,51 por jogo, lá em 2016. Né? Essa média atual dele até aqui é de 0,60, né? É gol por jogo na atual temporada. Então, esses 9 gols em 15 jogos significa que é o melhor início, né, dele pelo São Paulo e também é a melhor média dele pelo São Paulo, né? Então, é aquela coisa que eu comentei para vocês em vídeo anterior. Eu falei, cara, você tem noção que o Caleri tá vivendo um dos melhores momentos dele pelo São Paulo? Em questão de número, é o melhor momento, né? Tanto em número de gols, né? Pelo menos nos primeiros 15 jogos superou 2022, né? E atualmente também é a melhor média de gols dele pelo São Paulo. Então, em números, isso se comprova muito, cara. O cara acabou de vir de uma cirurgia grave, ficou 9 meses fora e simplesmente, irmão, voltou quebrando os próprios recordes dele pelo São Paulo, né? Então, é impressionante. Ele está fazendo tudo isso depois de ficar 9 meses fora. Inacreditável, né, cara? É realmente um negócio impressionante aí. Tudo isso depois do centroavante perder quase toda a temporada passada após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril na partida contra o Botafogo. O camisa 9 ficou fora do primeiro jogo desse ano, ainda por aprimorar a parte física, mas depois participou de todas as partidas, né? Sendo titular em 9 dos 15 jogos. Então, dos 15 jogos ele começou 9 como titular e 6 ele veio do banco. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Então, impressionante, cara, o que ele tá fazendo. É um negócio assim que ninguém esperava, ninguém esperava mesmo. Ele voltou surpreendendo todo mundo. Acho que a gente até poderia imaginar, pô, será que ele vai voltar bem, que não sei o que, mas ele voltou absurdo. Absurdo aí. Bom, vamos seguindo aqui, rapaziada. Temos aqui alguns bastidores, tá, pra gente comentar com vocês, que o André Hernan traz. Vamos lá, ó. Como o São Paulo avalia o início de trabalho de Roger Machado? O clube entende que o Crespo deixou um trabalho bem encaminhado antes de ser demitido. Isso aqui é claro. Além disso, existe uma certa preocupação em relação ao elenco de mostrar carinho pelo argentino, que é o Crespo. Internamente, o elenco entende que o time não fez grandes primeiros tempos contra Chapecoense e Red Bull Bragantino, mas houve uma melhora grande após conversas
do técnico no vestiário. Isso aqui eu não concordo não, tá? Ah não, mas que jogou mal no primeiro tempo contra o Bragantino e contra o Red Bull, aí conversou com o técnico e melhorou no segundo tempo. Pra mim isso aqui é balela, tá? O jogo contra a Chapecoense, por exemplo, no primeiro tempo o campo estava impraticável, tá? O que foi o principal fator pro São Paulo ter feito o primeiro tempo ruim contra a Chapecoense? O gramado. A bola nem rolava direito no campo, velho. Entendeu? Então eu acho que, nossa, que jogou 2 primeiros tempos mal, aí conversou com o técnico e voltou melhor. Eu não acho que seja isso, tá? E o time contra o Bragantino no segundo tempo voltou muito melhor, até porque tava perdendo o jogo, tinha que ir pra cima e conseguiu fazer um ótimo segundo tempo, né? É claro que tem aí também já o dedo do Roger Machado, óbvio, né? Que ele é o técnico do time. Mas não acho que, nossa, conversou com o técnico, aí voltou melhor. Não é isso, né? Especialmente o Chapecoense, o gramado estava impraticável no primeiro tempo, aí a chuva foi parando e o gramado melhorou. Né? Então é uma coisa muito clara aí. O São Paulo, internamente, vê o início de Roger Machado como promissor e entende que está fluindo até aqui. Tá? Então são esses os bastidores. Agora vamos para outro ponto. Outro ponto. Também existe uma preocupação por parte do elenco do São Paulo de deixar claro que não existia um problema anterior com o Crespo. Vocês pegaram isso? Existe uma preocupação por parte do elenco de deixar claro que não tinha um problema com o Crespo. Aí o André Hernan cita as 2 entrevistas recentes. O que o Caleri falou contra a Chapecoense? Essa vitória aqui também é do Crespo. Quero mandar um abraço para ele. O Caleri falou isso após a vitória com a Chapecoense. O que o Sabino falou contra o Bragantino? Ele falou que o Crespo ajudou muito ele, que deu uma confiança muito grande para ele. Ele falou, antes do Crespo chegar, quem que era o Marquinhos, né, que é o Marcos Antônio? Quem era o Bobadilha? Quem era o Sabino? Né, dando ali créditos por esses jogadores aí estarem vivendo um grande momento e que o Crespo potencializou esses jogadores quando aqui estava. Aí o André até fala, né? Você vê alguns jogadores até falando e elogiando o Crespo para poder deixar claro que, ó, se tinha um problema não era comigo, né? E a gente viu o Sabino e o Caleri elogiando aí o Crespo nos últimos 2 jogos, né? Então, parte aí do elenco tá querendo deixar claro que, ó, eu não tinha problema, se tinha um problema não era comigo, né? Apesar que, se a gente for pegar as informações, né, tinha informação, né, que o Ferreirinha, né, e o Tapia ficaram incomodados porque o André Silva entrou contra o Palmeiras, né? Informação também que o Lucas ficou chateado por causa do jeito que o Crespo falou na coletiva da grama sintética, ficou chateado por causa do Alisson, do jeito que o Crespo tratou o Alisson, né? Então, alguns jogadores que estavam incomodados, que não gostavam do Crespo, a gente sabe quem é, né? E o Sabino não era um deles, e muito menos o Caleri, né? O Caleri adorava aí o Crespo, né? Enfim. Bom, vamos seguindo aqui, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, ó. Tem novo acordo aí, né? Que São Paulo fechou um novo acordo aí com a nova empresa, tá? Aí de alimentos e bebidas, né? De fornecedora de alimentos e bebidas para o Morumbis. Segundo o São Paulo acertou com uma nova empresa para o fornecimento de alimentos e bebidas no Morumbis. Após rescindir o contrato por justa causa com a FGO, o clube acertou um acordo de 5 anos com a GSH, companhia que também presta serviços nos estádios como o Allianz Parque e a Arena MRV. A nova operação estreia já no próximo sábado no clássico contra o Palmeiras. A diretoria do São Paulo estima que o novo contrato aí deve representar um crescimento mínimo garantido de 150% na receita em comparação ao acordo firmado com a antiga fornecedora, tá? Eu não vou falar aqui do mesmo assunto que a gente já comentou sobre isso aqui, né? FGO, a empresa que fornecia ali alimentos e bebidas para o Morumbis, né? Tá sendo aí investigada, que esse caso também tá aí do Ministério Público, de mexer ali, né, no sistema de pagamento do São Paulo, né? De fazer movimentações ali suspeito, aí pra gente colocar assim, no sistema de pagamento do São Paulo, né? Movimentos suspeitos, por enquanto suspeitos. E o São Paulo rescindiu o contrato com eles, foi até para a justiça, cobrou ali 5 milhões de São Paulo, né, de indenização na justiça, aí depois tirou a ação, uma bagunça, né? E como o São Paulo rescindiu com essa empresa, agora fechou aí com essa empresa, né, que é a GSH, e já vai começar a operar com essa empresa já no clássico de sábado contra o Palmeiras, que é o jogo que a gente volta para o Morumbi após um bom tempo aí.
né? Então tá aí o São Paulo fechou acordo com essa empresa e o mínimo garantido, né, vai ter aí um crescimento de 150% de receita, né, para o São Paulo em comparação ao que ganhava com a FGO, né, que é a empresa que estava mexendo aí nas contas, né, fazendo movimentações aí suspeito nas contas do São Paulo, tá? Aí pra gente pegar um gancho já desse assunto e falar sobre a FGO, né, que era a antiga parceira aí do São Paulo, aí que ele trabalhava com fornecimento de bebidas e alimentos do Morumbi, tá aí, ó. O São Paulo ontem, na segunda-feira, retirou tudo da FGO que ainda estava no Morumbi. O clube alega que a empresa tinha até o último dia 6 para fazer a retirada dos equipamentos e produtos que ainda estavam no estádio. Uma transportadora levou tudo para o galpão, né? Aí o Globoesporte.com, que traz informação, e colocou, né? São Paulo expulsa empresa de alimentação do Morumbi, né? Então eles tinham até o dia 6 para tirar tudo que eles tinham lá ainda, né, de equipamento, produto, né? Não tiraram, São Paulo mesmo fez a limpa e mandou para um galpão. São Paulo expulsando aí, né, já é FGO do Morumbi. E é isso, né, cara? Os caras tinham até o dia 6 para retirar tudo, né? E o São Paulo foi lá e teve que tirar. Né? Teve que tirar aí, porque ontem, o dia que tirou tudo, né, e mandou para o galpão, foi dia 16, né? 10 dias depois do prazo aí que a empresa tinha para poder tirar os equipamentos e produtos, né, dessa empresa que ainda estavam aí no Morumbi, né? Enfim, vamos ver como é que essa história aí vai terminar, né? Porque tem investigação também no Ministério Público, então vamos ver onde e qual vai ser o fim dessa história aí. Mas o fato de São Paulo já ter uma nova empresa aí para substituir, né? Se não mexer no sistema de pagamento de São Paulo, né, já é um bom começo aí. Segundo o Gabriel Sá, Carlos Belmonte, ele mesmo, que chegou a cogitar uma candidatura à presidência do São Paulo, está afastado do jogo político e não deve participar do processo eleitoral do São Paulo. Menos um, ô glória, né? Só de imaginar que o Belmonte poderia ser um candidato e viria a ser futuro presidente de São Paulo, só imaginando a possibilidade, porque tinha informação que ele queria, né, ser um candidato. A gente até comentou sobre isso aqui, especialmente ali em dezembro, janeiro. Graças a Deus, né, ele não deve participar do processo eleitoral que vai ter no final do ano. Né, ele não deve ser um dos candidatos. Graças a Deus, menos um. Dos vários nomes que não pode de jeito nenhum ser presidente de São Paulo, um deles é o Belmonte. Né? Não pode de maneira nenhuma ser presidente de São Paulo. Graças a Deus, menos um. Né? Meu parceiro, você que tá aí, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Gente, galera, vamos lá, o São Paulo Futebol Clube, então, ele tem agora, neste momento aqui, explodindo a convocação de Bobadilla, a Demian Bobadilla, o jogador que ele é paraguaio, né, ele não nasceu no Brasil, ele é paraguaio, nasceu no Paraguai, e ele é um tipo de jogador que o São Paulo foi buscar muito jovem, não era um cara da equipe de base ainda, mas tava ali na casa dos seus 20 anos, então, quando o São Paulo contrata a Demian Bobadilla, algumas coisas vêm à tona, a primeira que vem à tona é, o Palmeiras queria ter levado o Demian Bobadilla, o Rui Costa, junto com a diretoria na época, entenderam ali que o Palmeiras estava louquinho para levar o Bobadilla, o São Paulo se antecipou, o Rui Costa pegou um voo tarde da noite, corujão da madrugada, e foi lá e trouxe o Bobadilla antes do Palmeiras conseguir contratá-lo. Então o Bobadilla ele veio para o São Paulo como um jogador que não era só o São Paulo queria, não era uma invenção do tricolor paulista, era um cara que o futebol brasileiro e talvez o melhor time do Brasil hoje, que é o Palmeiras, junto com o Flamengo, queria trazer. É uma história um pouco parecida com a do Marcos Antônio, que também o Flamengo queria, o São Paulo conseguiu trazer. Bobadilla, a mesma coisa. Então, dois dos meio-campistas do São Paulo hoje, Bobadilla e Marcos Antônio, um poderia estar no Palmeiras hoje e o outro no Flamengo. Então, quando olha e fala, Palmeiras é uma potência, Flamengo é uma potência, o meio-campo do São Paulo é com jogadores que tinham interesse também, os times Palmeiras e Flamengo, respectivamente. E esse Bobadilla aí, não foi a única coisa que aconteceu, que o Palmeiras demonstrou interesse queria levá-lo. Também saiu um estudo de valores do São Paulo, jogadores de valor, e o Bobadilla ano passado ele foi eleito o jogador mais valioso do plantel do São Paulo. Por ele ser um cara muito valioso, o São Paulo considerou ele uma joia.
Aí agora, neste momento, estão acontecendo também duas coisas. Uma delas, ele está convocado para o Paraguai e deve jogar a Copa do Mundo pelo país dele. Ele é titular lá. Ele joga sempre pelo Paraguai. Era muito comum o São Paulo ver o Arboleda indo para o Equador, depois parou, deu uma mancada lá, mas o Ferrarese para Venezuela, que agora está no Botafogo, Bobadilla no Paraguai, Tapia no Chile e assim por diante. O São Paulo sempre mandou esses jogadores para outras seleções, né? E o que é curioso também do Bobadilla, além dele ser um cara convocado agora, é que o time do Real Betis, lá da Espanha, tá doidinho pra levar o Bobadilla. É um time que quer o Bobadilla, já não é de hoje, e ele deve fazer uma proposta pro São Paulo agora no meio do ano, na abertura da próxima janela. E aí você imagina, o São Paulo Futebol Clube parado, futebol parado, a Copa do Mundo rolando e o Bobadilla jogando pela seleção de Portugal. Imagina que pega uma França, mete um gol no ângulo e sai com uma vitóriazinha de 1-0, igual o São Paulo deve buscar mais 2 reforços nas próximas semanas. As posições monitoradas são um ponta que atue pelos 2 lados do ataque, preferencialmente canhoto, um meia-volante que possa jogar como 8 ou 5. Apesar do diretor Rui Costa ter afirmado que o elenco está fechado, o clube segue observando o mercado. No momento não há nomes avançados nem negociações em andamento. A chegada de um 8 dependeria mais de oportunidade de mercado. Um nome que pode voltar ao radar é Kevin Zenon, caso não consiga se firmar no Boca Juniors. Hoje não existe negociação, mas é um jogador que continua sendo bem avaliado internamente. O São Paulo segue se movimentando para renovar os vínculos dos principais atletas do elenco. Recentemente o clube anunciou as renovações de Marcos Antônio, Sabino e Luciano. E agora, conforme apurado por Valentim Furlan UOL, o tricolor paulista iniciou conversas com Jonathan Calleri para também estender seu contrato. A princípio por mais uma ou 2 temporadas. Vale ressaltar, no entanto, que as tratativas ainda estão em fase inicial. Internamente, o fechamento do acordo é visto com otimismo. De volta ao São Paulo em 2021, Calleri soma nesta segunda passagem 210 partidas disputadas, 72 gols e 23 assistências. Além dos títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Em 2026 o camisa 9 já entrou em campo em 15 oportunidades, balançando as redes 9 vezes. Seu atual contrato se encerra ao fim desta temporada. Matheus Menezes, atacante da equipe sub-20 do São Paulo, assinou um novo contrato com o clube. Seu vínculo, que se encerrava 2026 agora, foi estendido até 2029. Por meio de suas redes sociais, o jovem atleta comemorou a renovação. Um dia marcante na minha vida, onde pude estar presente junto da minha família, meus pais e meus agentes Rodrigo e Marquinhos, que mais uma vez fizeram esse momento único. Como de costume, minha gratidão a Deus, porque sem ele nada é possível. Obrigado, São Paulo Futebol Clube, por confiar no meu potencial. Juntos até 2029. Matheus Menezes chegou ao tricolor paulista em 2024, vindo do São José do Rio Grande do Sul e desde então soma 44 partidas, 14 gols e 3 assistências, além do título da Copa do Brasil Sub-10 conquistado em 2025. Em 2026 já são 10 partidas disputadas com 5 gols marcados. E aí, torcedor, diante dos últimos resultados, você acredita que o São Paulo tem chances de ganhar o Brasileirão? Deixe a sua opinião nos comentários. Particularmente, eu vejo que o elenco do São Paulo, estando com todos os seus jogadores disponíveis, diferentemente do último ano, é um time forte que tem chances de lutar por títulos, apesar de que a princípio eu via maiores chances nas Copas. Mas já que fomos surpreendidos com um desempenho excelente nesse início de Brasileirão, eu acredito muito que se durante a temporada não houver desfalques importantes, o São Paulo tem elenco para disputar com qualquer um. Precisa de jogadores à altura, ou não à altura. A altura é difícil mesmo você colocar jogadores do mesmo nível que esses no banco, ou ter jogadores, né? Você não tem 2 Marcos Antônio, você tem um. Tudo bem que o São Paulo agora achou um encaixe impressionante com esse Marcos Antônio e Danielzinho, mas você não tem 2 Calleris, você tem um só, o outro é o Tapia, o André Silva, que inclusive o Tapia não tá jogando, né? Mas você tem um ali pra repor. É difícil você ter 2 ou mais desses no meio campo, ou em qualquer posição. Mas o Roger Machado, ele sabe disso. Então ele já fica em alerta pra essa temporada, quando ele precisar fazer um controle de carga. E aqui não é falta de elenco. Não é uma questão de falta de elenco. Ah, tá vendo? Quando tirar, seria um problema pra qualquer um. Tira o Arrascaeta do Flamengo. Ninguém joga igual. O Flamengo é o time que mais tem elenco. Tira o Vitor Roque. Tira o Flaco Lopes lá do Palmeiras. Põe o Vitor Roque sozinho. Tudo bem que ali tem muito mesmo, mas mesmo assim cai. Tira o Gustavo Gomes do Palmeiras. Tira o Andréas Pereira, cai.
cai. Por mais que você tenha jogadores bons, jogadores ali para substituir, cai. Não importa. O São Paulo é a mesma coisa. Não é que, o elenco é ruim. Não é isso. Vai cair quando você tirar um jogador principal. Não tem jeito quando você tiver que ficar sem. Seja por ele por estar lesionado, expulso, ou precisar ser poupado para alguma partida. Então, agora, esse Matheus Ferreira, que já treina com os profissionais, já pode jogar. Esse meio-campista que já precisa ser testado com o Roger Machado, é um reforço que está aí já pra jogar. Roger Machado gosta de trabalhar muito com a base. Além deles, eu sei, tem muitos outros, como o Negruti, como o Jordan, como o Hugo Leonardo. Tem vários. Tem o Pablo Maia, que não é possível. O Pablo Maia, ele aconteceu lá com o Space Jam, tiraram o talento do... Lembra aquele filme do Space Jam? Com o Michael Jordan, do Pernalonga, né? Acho que era o Tiraram o